O que Deus está falando a Davi é o seguinte: ótimo, ideia boa, e tanto é que você, conhecendo a história, sabe de que o templo é construído e ele é levantado pelas mãos de seu filho Salomão. Aí, quer dizer, Deus não rejeitou a ideia, Deus rejeitou o templo. Olá, que alegria chegar até você mais uma vez através deste programa para levar ao seu coração e de toda a sua família uma palavra de esperança em novos começos na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Eu sei que às vezes nós estamos diante de um dilema, de uma luta e de um problema tão grande que nós achamos que não há mais solução. Mas eu quero te encorajar através daquilo que a palavra de Deus afirma a nosso respeito. Ele pode todas as coisas. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Ele. Portanto, continue confiando, creia num Deus que vai surpreendê-lo mais uma vez com seu cuidado, com seu favor e com a sua infinita bondade. No programa de hoje eu quero falar sobre quando nós ouvimos um não de Deus. Eu sei que a maioria das pessoas busca em oração, clama, pede socorro na expectativa de ouvir um sim. Mas hoje você vai aprender de que o não de Deus também pode ser bênção para a nossa vida. Portanto, eu quero convidar você a convidar o maior número de pessoas possíveis para que nessa próxima meia hora eles estejam juntos para ouvir uma palavra de ânimo e de favor da parte do Senhor, porque está no ar, mais uma vez, o programa Toque de Esperança. Olha, eu estou muito feliz porque o meu mais novo livro, em coautoria com o Dr. William Douglas, atingiu o 3º lugar dos mais vendidos na revista Veja e no site Publish News. Você pode adquirir o livro em qualquer grande livraria do Brasil e eu tenho certeza, será fonte de inspiração, ânimo para o seu coração. São estratégias que nós extraímos do texto de 1 Samuel capítulo 17, da luta entre Davi e Golias, e vai te ajudar a vencer os seus gigantes. Adquira o seu o mais rápido possível. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Esse texto hoje de manhã é um dos textos mais interessantes, num período onde Davi se dispõe a construir um templo para o Senhor. E as palavras registradas no texto são essas, a partir do verso de número 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei, com todos os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, e descansares com os teus pais, então
Farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Davi havia estabelecido o seu reino. O texto começa dessa maneira. Ele havia edificado uma casa de cedro para si. Em outras palavras, ele havia conseguido ser bem-sucedido na vida. É quando alguém fez tudo aquilo que um dia sonhou e consegue construir a casa dos seus sonhos. Aquela casa bem construída, aquela casa bem mobiliada, aquela casa bem localizada. Davi é tirado de trás das malhadas como um simples pastor. E a sua jornada de sucesso, ela é fantástica. A ponto dele construir, e o texto diz, e se você puder manter a sua Bíblia aberta, Davi diz isso, olha, eu já moro em casa de cedro. Cedro era o tipo da madeira mais top que você podia imaginar. Se havia um produto de importação, porque os cedros não eram produzidos em Israel, eles eram do Líbano. Os cedros eram importados com uma madeira de melhor qualidade para construção. E Davi diz, eu já moro numa casa feita com o melhor material que você possa imaginar. Deus me abençoou de tudo quanto é jeito. Eu moro bem, eu me visto bem, e eu estou bem na vida. E agora eu fico olhando, e a arca do Senhor fica habitando do lado de fora, numa tenda, numa barraquinha, e eu morando numa casa de cedro. E Davi tem uma excelente ideia. A motivação que o leva a criar um projeto para a construção do primeiro templo, aonde a arca agora poderia ser depositada, é das melhores intenções possíveis. A intenção que move o coração de Davi, ela é perfeita. Poxa, Deus tem me abençoado. Eu vou fazer algo para Deus. Poxa, eu tenho sido alvo do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado. O que é que eu posso fazer para expressar minha gratidão a Deus? Isso é importante. Todo coração que é fruto do cuidado e da bondade de Deus deve expressar gratidão a Ele de alguma forma. Você pode dizer amém para isso? Nós somos muito, assim, práticos em receber, mas temos uma dificuldade em retribuir. Temos dificuldade em retribuir. Mas Davi não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por ser um homem segundo o coração de Deus, ele era grato. Um homem segundo o coração de Deus é um homem de um coração grato. Ele reconhece de onde veio, ele reconhece que tudo que chegou às suas mãos é fruto da bondade, do cuidado e da misericórdia de Deus. E ele manda então chamar o profeta. É a primeira vez que Natã aparece. Primeira vez. Até então, o nome do profeta não nos é apresentado. A primeira vez na história que o nome de Natã aparece. E pelo teor da conversa, sabemos, porque essa era a função do profeta, o profeta tinha livre acesso ao palácio. Ele era o oráculo de Deus, ele era aquele que falava em nome de Deus ao rei. Ele era a voz de Deus para o povo. E por conta disso, ele tinha livre acesso ao palácio. E por ter livre acesso ao palácio e por conviver continuamente com o rei, estabelece-se com o rei um relacionamento íntimo, talvez até mesmo de amizade. De amizade. E então, Davi diz para o profeta, versículo 3, versículo 2, melhor dizendo, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca do Senhor se acha numa tenda.
prontamente, a primeira coisa que eu quero que você preste muita atenção aqui, prontamente, olha qual é a resposta do profeta. Amigo, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Pronto. Amém nada. Você não terminou de ler o resto. Cuidado, porque às vezes os amigos, os conselhos dos amigos nem sempre são a direção de Deus. Você tem que tomar cuidado. Às vezes no ambiente da amizade, rapaz, vai que vai dar certo. Por ser profeta, Natan nem sequer consulta Deus. No nível da amizade, a resposta de Natan é imediata. Vai que é tua, Tafarel. Abraça Davi. Ah, meu irmão, vai, só pode dar certo. Porque veja só, quando as nossas motivações são boas, como é que Deus vai ser contra, gente? Como é que Deus vai ser contra eu fazer algo bom? Como é que Deus vai ser contra eu construir para Ele um templo? Como é que Deus vai ser contra eu pregar o evangelho em algum lugar? Paulo que o diga. Paulo, de boa intenção, pensava em ir pregar o evangelho na Bitínia. O Espírito Santo o visita e diz, não vai para lá não. Aliás, Paulo registra dizendo que o Espírito Santo o impediu de partir para lá. Nem sempre a intenção sendo boa, ela recebe o aval de Deus. E eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre essa realidade. Quando Deus diz não até para os nossos projetos mais legais. Veja só como é que começa o versículo 4. Como é que começa o versículo 4? Porém. Você já entrou numa dizendo assim, agora vai, aí de repente vem um porém. Estava tudo certo. Orou, motivação correta. Uma coisa santa, espiritual, a coisa ajeitada, a palavra do amigo, o Senhor é contigo. Porém, na mesma noite, o texto diz que veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai, e dize a Davi, meu servo, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Quando Natã chega em casa, é como se Deus estivesse de braço cruzado esperando, batendo o pezinho. Que conversa é essa? De você usar o meu nome para endossar algo que eu nem sequer te disse que tinha provado. E Natã, como fiel profeta que o era, tem que passar um óleo de peroba na cara e bater de manhã na casa do felicíssimo Davi. Talvez ele estivesse reunido à mesa com os engenheiros, com os construtores. Eles já estiveram, talvez, debruçados sobre a planta agora do novo templo que estaria prestes a ser construído. Todos eles reunidos na sala de reuniões do Palácio Real. E de repente chega Natã e diz, pessoal, desculpa atrapalhar aí a reunião. Mas essa noite, o dono do negócio me chamou. E ele disse o seguinte, cancela geral. Cancela, não vai acontecer nada. E Davi disse, como é que é, amigo? Você me disse ontem que era para eu fazer tudo que estava no meu coração. De que eu era para ir para frente, que Deus... Aliás, seu Natã, o senhor disse comigo que Deus era comigo. Vai, faz tudo, porque o Senhor é contigo. Diz, pois é, mas eu me precipitei. Na realidade, Deus, ao invés de dizer sim para você, Ele está dizendo não. E aí, complica a cabeça da gente. Complica a cabeça da gente quando a gente está cheio de motivação correta. Espiritualmente, você encontra até base bíblica para endossar e sustentar o teu sonho, o teu projeto. E você sonha, você reúne, você faz planos, você tem a princípio aquilo que parece ser uma porta aberta para se fazer algo, mas de repente, no meio da noite, Deus vem e diz, eu não te pedi
nada. E aí então Deus fala através da boca do profeta dizendo, olha, eu que te tomei de trás das malhadas, eu fui contigo, eu preparei lugar para o meu povo, fica tudo certo, eu sei o que eu estou fazendo, só que o que acontece é o seguinte, o teu plano não vai acontecer. Quem vai construir não vai ser você, vai ser o seu filho. Às vezes Deus entra com um não porque Ele é Senhor dos tempos. Deus vê lá na frente. Muitas vezes o não de Deus é para privar-nos de algo pior. Deus conhece os dias e os anos. Deus mora no amanhã também, querido. É que nós ficamos presos ao nosso tempo, ao nosso hoje, e por vivermos com esse desconhecimento quanto ao dia do amanhã, nós achamos que os nossos planos, as nossas intenções, os nossos ideais, espiritualmente corretos, eles vão fazer algo que vai trazer glória. Deus já viu o futuro, Ele já está lá. E o não de Deus, muitas vezes, é um livramento, é uma redireção para a sua vida. Quando Deus diz não a Davi, Ele está dizendo, olha, Ele não está dizendo não ao propósito. Ele está dizendo não ao tempo. Preste atenção. Ainda não é tempo. Tem coisas que Deus diz não para você hoje, mas não necessariamente Ele está rejeitando o seu projeto. Ele está rejeitando o tempo para o cumprimento do projeto. O que Deus está falando a Davi é o seguinte, ótimo. Ideia boa, e tanto é que você, conhecendo a história, sabe de que o templo é construído e ele é levantado pelas mãos de seu filho Salomão. Aí, quer dizer, Deus não rejeitou a ideia, Deus rejeitou o tempo. Estudando profundamente, você vai saber, Deus sendo um Deus santo e Davi sendo um homem de mãos cheias de sangue. A palavra e o argumento que Deus usa para com Davi é essa, as tuas mãos estão sujas de sangue. Você é um homem de guerra. O que é que Deus está dizendo? Não é que Deus está condenando o sangue na mão de Davi, porque Deus lutava em nome do Senhor. Eu quero que você entenda profundamente isso. O que Deus está dizendo para Davi é o seguinte, Davi, você foi chamado para cumprir um propósito. O outro propósito, quem vai cumprir é o seu filho. Quando ele diz, as suas mãos estão sujas de sangue, ele diz, eu te chamei para ser um general de guerra. Eu te chamei para cumprir um propósito na história do meu povo. Aquilo que nasceu no teu coração é válido, mas não é você que vai fazer. Isso eu tenho outra pessoa para fazer. E naquilo que você foi chamado a fazer, preste atenção, Deus endossa tudo aquilo que Davi já fez. Deus então começa a aprovar o que Davi fez e já tinha dado certo. Olha o que diz o verso 8, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o teu povo. Aí versículo 11, desde o dia em que mandei que houvesse juízes, eu dar-te-ei descanso, quando os teus dias se cumprirem. Aí ele diz assim, até o versículo 12, ele está dizendo, tudo que eu te chamei para fazer, aconteceu. Tudo que você foi chamado para fazer, Davi, deu certo. Deus chama Davi e diz, olha, o templo vai sair. Mas ele diz no verso de número 12, quando você descansar, depois que você morrer, em outras palavras, nem ver você vai. Mortinho da Silva. Eu farei, veja, olha qual é a palavra. Deus está querendo dizer o seguinte, Davi, é o seguinte, quem faz sou eu, não é você. Ele diz, eu farei levantar depois de ti o teu descendente. Ele procederá de ti, e eu estabelecerei o seu reino. Aí ele diz no versículo 13, este edificará uma casa ao meu nome. Ele vai fazer você, Davi? Não. Quando Deus diz não para nós, terceira coisa que eu quero que você anote aí. Quer dizer que Ele tem um plano melhor e um meio melhor para fazer, e Ele espera que nós o apoiemos. Agora, olha que coisa interessante. Ao invés de Davi ter uma reação negativa, olha a reação de Davi no verso de número 18. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, perante ele lhe disse, quem sou eu? Qual é a minha casa? Para que me tenhas trazido até aqui.
Ele diz: Senhor, eu não posso reclamar. Tudo que eu sou é fruto da tua graça. Eu fiz coisas além daquilo que um dia eu imaginaria ser impossíveis de serem realizadas. Para que o Senhor me trouxe até aqui. Ele diz: foi isso pouco ainda aos teus olhos. De maneira que falaste a respeito da tua casa, de teu servo, para tempos. Olha como é que Davi, querido, se você tiver um coração saudável, você vai olhar para a resposta de Deus com gratidão, dizendo: Senhor, quem sou eu? E o Senhor ainda teve misericórdia para falar de que o Senhor vai abençoar uma geração que eu nem vi ainda. Que coração de Davi. Olha o que Davi faz. Versículo 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandiosíssimo és, ó Senhor, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer o teu povo entre essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste. Ele está se lembrando da bondade, ele não está reclamando, ele está adorando. Quando Deus diz não reclame, lembre-se do que ele já fez. Adore, ele continua: estabeleceste teu povo Israel, por teu povo para sempre. Ó Senhor, tu te fizeste o seu Deus. Agora olha o versículo 25. Agora, pois, Senhor, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para e faze como que seja feita a tua vontade. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E o que o teu nome, queridos, olha o versículo 26. Seja engrandecido o teu nome e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Olha como ele termina o verso 28 e 29, presta atenção, o tempo já está indo embora. Agora, Senhor, tu mesmos é Deus, e as tuas palavras são, e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Olha como é que Davi faz. Ele pega do limão e faz uma limonada. Tem gente que diz assim: não, quer saber então, se lasca Jeová. Já que é outro que vai fazer, ele que se vire, eu estou fora. Essa é a reação de Davi. O que Davi faz? Pega a sua Bíblia, folheia a sua Bíblia, até o primeiro livro das Crônicas, e nós vamos até o capítulo de número 29. Disse mais o rei a toda a congregação: Salomão, meu filho, único a quem Deus escolheu, é ainda mais moço e inexperiente. Esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas é para o Senhor. Motivação correta. Mesmo com o não, Davi agora, anos depois, querido, não tinha Salomão quando ele ouviu a palavra. Não tinha Batseba. Ele guardou no coração a motivação correta. Porque o palácio não é para homens, mas é para eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas e mármore. Tudo em, versículo 3. E ainda, ele diz, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, eu dou para a casa do meu
Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra à mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Olha o que Davi está dizendo. Eu não vou participar diretamente no sonho, mas eu vou contribuir de alguma forma para que ele aconteça. Um coração sarado. Eu quero que você pegue essa palavra e que você aplique na sua vida como um todo. Às vezes nós achamos que se eu não puder estar diretamente envolvido em algo, eu estou fora. Quando Deus diz não para esse projeto, Deus não vai fazer comigo? Então Deus que use o outro lá. Não escolheu ele? Se vira. Não, querido. Todos nós contribuímos para um único propósito: trazer glória e honra ao nome do Senhor. Quer seja pelas minhas mãos, quer seja pelas mãos de outro. Se tem uma coisa que eu tenho prazer na minha vida, eu aprendi isso desde moço. Não que eu ainda não seja, eu sou. Pelo menos me considero. É de que não tem nada melhor do que não só você viver os seus sonhos, mas ajudar os outros a alcançarem os seus sonhos. Eu tenho descoberto através da minha caminhada de que o não de Deus é um redirecionamento. É quando você acha que está indo na direção certa ao ouvir o sim. E Deus está dizendo para você, não, eu tenho coisa melhor. Eu quero te abençoar, mas numa outra direção. E se a gente não aprende isso, nós começamos a ficar frustrados, porque normalmente o não quer dizer negativo, porta fechada, frustração. Mas o não de Deus é bênção para a nossa vida também. O não de Deus nos impede de viver algumas decepções também. Portanto, aprenda com isso. E quando Deus te disser não, alegre-se. Quem sabe Ele não está te livrando de um mal e de algo muito pior. Eu quero orar com você e declarar sobre a sua vida de que o favor e a graça da parte do Senhor te alcançarão. Não importa qual seja a sua necessidade, a palavra de Deus nos garante de que Ele pode suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Coloque seu coração na presença do Senhor nessa hora e creia de que você será alvo, mais uma vez, do favor e da misericórdia do Senhor. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor nessa hora a vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham através deste programa. Estende a tua mão, Senhor. Levanta o caído, cura o ferido, salva o perdido. Põe tua mão sobre essa casa. Traz novo ânimo e esperança. Abre os olhos dos teus filhos para que eles enxerguem de que um futuro poderoso de possibilidades que está diante deles. Eu quero abençoá-los nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Olha só, eu nunca gosto de me despedir sem enfatizar a você de que domingo é dia de celebração para nós aqui na Comunidade da Esperança. Nós temos 2 horários, 10h15 da manhã e às 18h30. Você é meu convidado especial. Mas você diz, pastor, eu moro longe de Campinas, fica difícil acessar. Não tem problema. Você pode assistir o nosso culto também, ao vivo, pelos nossos canais de comunicação pela internet. E você vai ver aqui no rodapé da página, aonde você pode assistir, tanto pelo Facebook, como pelo YouTube, pela página da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da presença do Senhor. E querendo Ele, estaremos de volta no próximo programa, em nome do Senhor.